Eu acabei de assistir ao quinto episódio de The Boys e esse episódio foi legalzinho. Resolveu alguns arcos e deu um pontapé para algo grande que deve acontecer. O episódio já abre fazendo piada com os painéis que a Marvel faz durante a Comic Con para divulgar as suas novas produções, que são divididas em fases. Aqui no episódio vemos a VOT divulgando as suas produções e eu dei uma olhada e peguei referência ali dos X-Men, que são chamados aqui pelas produções da VOT de G1, G2 e G3. E o G4 é chamado de G Dias de um Futuro Esquecido, que faz referência aos filmes dos X-Men. Cara, eu vou falar sobre o Hughie antes de falar sobre a aventura dos outros personagens na Fazendinha do Terror. O Hughie inicialmente não percebeu que o seu pai acordou por conta do composto V. Depois que ele se liga e ao questionar a sua mãe, ela diz que deu o composto porque não aguentaria ver o Hughie perder o pai que o criou a vida toda. Isso mostra o arrependimento que ela sente por ter os abandonado. Mesmo que tenha sido por causa da depressão, ela ainda assim se sentiu muito culpada, arrependida por perder momentos importantes da família, do crescimento ali do Hughie e da relação deles. O próprio pai do Hughie também a afastou quando ela quis se aproximar por conta dele ainda ter mágoa, e acabamos vendo um pouco dessa mágoa e raiva nesse episódio. Inicialmente, ao ser acordado, o pai do Hughie parece estar normal, mas aos poucos ele começa a demonstrar perda de memória e depois fica completamente desorientado e começa a causar um caos no hospital por conta dos poderes que ele ganhou. E nesse momento que ele está desorientado, que vemos a mágoa e a raiva dele pela ex-esposa, por conta dela ter os abandonado e o trauma que isso acarretou na vida deles, principalmente no Hughie, que cresceu ali sem a sua mãe. E para tentar acalmar o seu pai, o Hughie começa a contar como ele foi o seu herói, o herói da sua vida, e que ele se sentiria muito arrependido se seu pai não soubesse disso antes de morrer. E para que seu pai não continue machucando mais pessoas sem querer, o Hughie acaba fazendo uma eutanásia para evitar que o seu pai sofra e machuque mais pessoas. Esse momento é bem triste, pois o Hughie tem que tomar uma decisão muito difícil, e esse arco do Hughie, dele ser muito apegado às pessoas, como seu pai mesmo fala, dele não conseguir dizer adeus, vai se refletir também no Butcher, porque o Hughie é apegado ao Butcher. Agora eu vou falar sobre os outros personagens e a aventura deles na Fazenda do Terror. O Butcher conta para os outros sobre o vírus que mata Sultas. Inicialmente o grupo acha essa solução desesperada, mas eles chegam à conclusão de que realmente eles estão em uma situação de desespero e precisam pegar as oportunidades quando elas aparecem, mesmo que isso indique muito desespero. Isso leva os personagens a irem atrás do Edgar e fazer um acordo de que se ele os ajudasse a encontrar o vírus, teria sua liberdade e ainda por cima ficaria com a guarda da sua neta. O Edgar acredita que se a Nilma tentasse esconder algo dele, seria na sua casa de veraneio, que é o local onde ele menos visita porque ele estava preso. Ele acertou de primeira e a Nilma criou um laboratório secreto embaixo da casa. E o laboratório estava completamente destruído, e nesse momento a Nilma chega no local e eles fazem um acordo momentâneo com o intuito de encontrar o cientista que era responsável pelas pesquisas envolvendo o vírus e que se encontra desaparecido nesse momento. Também ficamos sabendo que os poderes da Amy estão falhando, e isso se dá por conta da pressão que ela está sofrendo. Ela agrediu uma pessoa em rede nacional, está sendo acusada de um crime que não cometeu, está enfrentando certos problemas do passado que estão vindo à tona, e como a Nilma mesmo diz, a Amy passou muito tempo sendo a luz estrela, que não sabe mais ser como ela mesma, ou seja, ela pode estar tendo uma crise de identidade, uma desorientação, por estar sofrendo muita pressão, e isso pode estar causando esse bloqueio nos poderes dela. Eu chamei essa fazenda que os personagens estão de Fazendinha do Terror porque ficamos sabendo que o composto V acabou vazando para o lençol freático e vários animais daquele lugar foram expostos, inclusive até uns vermes ali, como a gente vê mais pra frente no episódio. E segundo o Francis, esses animais agora estão turbinados. Esse momento ele é muito doido, pois vemos os animais voando e atacando eles,
Mas eu tive um questionamento. Não dava pra Nilma resolver essa situação explodindo os bichos, igual ela fez com uma galinha ali? Foi uma dúvida que eu tive, mas o que vemos é os personagens correndo para um lado e para o outro, se escondendo. Eles encontram ali o tal cientista, que é o marido da Nilma, e está com uma última dose do vírus. Eles precisam do vírus, mas ao mesmo tempo eles têm que usar aquilo, senão vão morrer. Eles usam o vírus, mas acabam sofrendo um ataque dos animais turbinado e começa o corre-corre novamente. E o vírus faz efeito nos animais e eles morrem. E o cientista é dado como morto, quando eles só encontram uma parte do seu corpo. Durante o corre-corre, ele foi atacado pelo Butcher, sem que os outros personagens vissem, e o Butcher foi muito rápido, pois ele escondeu o cara e ainda por cima cortou uma parte do corpo dele para indicar que ele foi morto pelos animais, e ninguém mais procurasse ele. E o Butcher fez isso pois ele quer que o cientista crie mais do vírus, porque mata os supers ali. Como no final do episódio o Butcher faz aquela carinha de que vai tocar o terror agora. Depois de perder o marido ali, a Nilma acaba libertando o Edgar ali no final. Ela estava muito abalada pela perda do marido e não faria nenhum mal ao Edgar naquele momento, mesmo estando com raiva dele. Pelo menos é o que dá a entender ali na cena. Durante o episódio ali, vemos que a Sábia já tem certeza que foi o A-Train que vazou os arquivos. Ela joga até mesmo uma indireta pra cima dele, mas o A-Train junto com a Ashley ali, como eles fizeram um acordo de um ajudar o outro, eles conseguem jogar a culpa pra cima de uma outra pessoa ali. Então, por enquanto, o A-Train está seguro. Esse episódio também mostra como o Francis está arrependido dos seus atos, dos crimes que ele cometeu no passado. A gente vê isso durante uma conversa que ele tem ali com a Amy, onde ele diz que tem certos pecados que são cometidos na vida que não tem solução, não tem arrependimento, não tem como ser perdoado. E a gente vê como ele está muito abalado com isso, como ele está muito chateado por conta dos crimes que ele cometeu no passado, por conta de muita maldade que ele fez aí no passado. E no final a gente vê que ele se entrega ali para a polícia. Cara, eu vou falar rapidinho sobre o Homelander e o Ryan. O Homelander, ele começa a deixar o Ryan fazer o que ele quer. Até pergunta pro garoto o que ele queria ser no futuro, e o Ryan diz que quer ajudar as pessoas de verdade. Inclusive, ele ajuda uma menina que estava sendo incomodada pelo chefe. Mas, pela cara que o Homelander faz, dá a entender que ele vai se aproveitar da ingenuidade do Ryan para o manipular, fazendo com que o garoto faça certas coisas, achando que aquilo é correto e não é. E assim o Homelander vai atuando nos bastidores, manipulando seu filho para que ele se torne mais parecido com ele. Pela carinha que o Homelander faz ali, cara, dá muito a entender isso. No finalzinho do episódio, vemos que a Sábia entregou um caderninho para o Takeki Knight, aquele personagem que foi introduzido de Envy ali, que ele era um detetive, a habilidade dele era detectar quando as pessoas estavam falando mentira. Eu acredito que a caderninho que ela entrega deve ser alguns segredos ali de alguém. O que será que ela contou para ele? Talvez no próximo episódio a gente já vejamos isso. E ele não é o único personagem de Envy que aparece aqui também. A Kate e o Sam também faz uma pequena ponta. Será que a participação deles só vai se resumir a isso ou eles vão aparecer mais nessa temporada? Cara, eu achei esse episódio legalzinho. O que eu não gostei foi aquela dúvida que eu fiquei se a Victoria Nilma poderia resolver aquela situação ou não, porque a gente viu ela explodindo uma das galinhas lá, então eu acredito que ela poderia ter ajudado mais ali na situação do que propriamente ficar nesse corre-corre, mas como o episódio não responde nada sobre isso, a gente fica nessa dúvida. Mas foi um episódio legalzinho e o Titaco, cientista que pode criar o vírus, então essa é a preparação para algo grande que vai acontecer na série, pela carinha que o Butcher faz ali, que ele vai tocar o terror ali agora. O Homelander ali também, cara, ele com certeza ele tá manipulando o Ryan por conta das ações dele, o jeito que ele age ali enquanto ele dá esse impulso pro filho dele ajudar as pessoas, cara, dá a entender muito isso. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios, né? Eu achei esse episódio legalzinho. E vocês que assistiram, o que vocês acharam? Comentem aqui embaixo. E se você chegou até o final do vídeo e não é inscrito, se inscreva no canal e deixa um like. Isso me ajuda bastante na plataforma. E vocês gastam menos de 5 segundos para deixar um like e se inscrever. Então, por favor, dá essa moral. Isso me ajuda bastante aqui na plataforma. E já que eu falei tudo que tinha para falar, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e tchau.